Prezados amigos, o casamento da maçonaria com as grandes denominações evangélicas brasileiras é um assunto que voltou com muita força quando um site evangélico publicou que a Convenção Batista Brasileira foi fundada pela maçonaria e que a Igreja Presbiteriana do Brasil também teve e tem até hoje forte ligação com a Irmandade Maçônica. Desde então têm saído várias reportagens, artigos e vídeos no YouTube mostrando que a maçonaria não está somente nas igrejas históricas, mas até entre pentecostais. E hoje em dia, até a Assembleia de Deus, que eu disse que há 40 anos atrás, 50 anos atrás, lutava contra isso, está cheia de maçons. Então, quero mostrar neste vídeo alguns fatos importantes, documentados, que talvez contribuam com a pesquisa dos interessados nesse tema. Até porque muita gente acredita até hoje que a igreja institucional está totalmente livre da maçonaria. E onde a maçonaria está? Meu amigo, não se engane. A maçonaria está em todo lugar. Nos esportes, na política, nos tribunais, nas artes e, claro, nas religiões. Se você é membro de uma igreja evangélica ligada a um sistema de sínodos e concílios superiores, saiba que todos os indícios apontam para, se não um controle, pelo menos um monitoramento ostensivo da fraternidade maçônica. Talvez você até tenha ouvido um pastor ou líder de uma igreja afirmar, com muita convicção, que o seu grupo evangélico está livre de membros maçons ou mesmo de sua influência. E provavelmente esse pastor não está escondendo nada. A questão é que nem todos os pastores sabem como funciona a maçonaria. Os seminários teológicos por onde passam os principais candidatos ao pastorado não se aprofundam no estudo de sociedades secretas, nem sua história e nem suas formas de atuação. Às vezes, essas escolas até abordam esse tema na área de apologética, que é a defesa da fé. Mas não é comum que um seminário de teologia gaste tempo com isso. Além disso, nem todos os seminaristas se interessam por matérias assim. Observe essa imagem. Abaixo você vê uma flâmula com uma inscrição em latim, que numa tradução livre para o português seria Nova Ordem Mundial. A pirâmide está destacada em vermelho para manter o padrão do vídeo. Sempre que o sistema maçônico for ilustrado com uma pirâmide, ela estará em vermelho para facilitar a compreensão. Perceba que o topo da pirâmide é independente da base, indicando a supremacia de quem manda em um sistema piramidal maçônico. No corpo da pirâmide, os tijolos são iguais. Estudiosos entendem que essa composição homogênea representa as classes inferiores, que servem apenas para sustentar o topo. É uma maçonaria, então? Claro, a igreja está organizada em moldes maçônicos. O sistema de concílios superiores. O pagamento de dízimos ao Supremo Concílio pelas igrejas locais e a forma como os concílios atuam são traços semelhantes à pirâmide maçônica. Agora veja o artigo 57 da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Aos presbíteros e aos diáconos que tenham servido satisfatoriamente a uma igreja por mais de 25 anos, poderá esta, pelo voto da Assembleia, oferecer o título de presbítero ou diácono emérito, respectivamente, sem prejuízo do exercício do seu cargo, se para ele forem reeleitos. Se você está planejando procurar na Bíblia Sagrada qualquer referência textual sobre bispo, pastor ou presbítero emérito, faz muito bem em procurar. Não é prudente ouvir uma informação importante em um vídeo no YouTube e tomar isso como verdade. Mas eu quero adiantar que você não vai encontrar nada sobre emerência na lei de Deus, porque o título de presbítero emérito não é uma ordenança do Senhor Jesus Cristo e nem uma prática da igreja primitiva. É somente uma condecoração dos rituais maçônicos, criada, formatada
e inserida no sistema religioso por eles mesmos, para enriquecer sua vasta coleção de honrarias. Mesmo o título de bispo emérito na Igreja Católica tem formato diferente. Observe que o título constitucional presbiteriano de emérito não contempla nenhum irmão ou irmã crente da comunidade, sem um cargo de oficial e fora da pirâmide, mesmo que ele ou ela tenha contribuído com a Igreja durante 50 anos. Esse galardão maçônico é somente para os clérigos. Considerações. A maçonaria, mesmo sendo acusada de fazer tudo em segredo, se orgulha publicamente de ter em seu rol de membros pastores e outras lideranças cristãs, e assume isso sem qualquer problema. Sereníssimo Grão-Mestre, as igrejas evangélicas têm crescido muito nos últimos anos, ocupando o segundo lugar em número de fiéis. O senhor poderia nos dizer se existem pastores evangélicos maçons e como é o relacionamento da maçonaria com essas igrejas evangélicas? Muito obrigado por essa pergunta. Essa pergunta é muito importante. Acontece o seguinte, a maçonaria ela não é religião. A maçonaria é uma filosofia de vida. E evidentemente que dentro de um templo nós temos diversas pessoas de diversas religiões diferentes. E todas se respeitam. Sim, nós temos padres católicos, nós temos pastores evangélicos que são irmãos nossos de maçonaria. Eles trabalham porque dentro dos nossos templos nós temos um livro sagrado. E esse livro sagrado é a Bíblia, é um livro de moral. E nós temos diversos irmãos que fazem parte, que são evangélicos, que são católicos, que são budistas, que são maometistas, de todas as religiões. E isso é importante todos se reunirem no mesmo tempo. Outra coisa que eu quero deixar bem claro é que a maçonaria é a única que consegue congregar dentro de um templo todas as religiões. Mas, ao que parece, o sistema religioso, que sempre diz ser da luz, prefere não comentar nada sobre seu envolvimento com a maçonaria. É raro você ver uma igreja assumir essa relação. O Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil publicou em 2010 um documento dizendo: quanto à incompatibilidade com a maçonaria, o Supremo Concílio IPB 2010 resolve 1. Aprovar o documento. 2. Reafirmar a incompatibilidade das doutrinas maçônicas com a fé cristã. Desde essa publicação, está valendo uma recomendação às igrejas locais para não receberem em seu rol de membros nenhum associado de sociedades secretas, incluindo a maçonaria. No entanto, esse decreto levantou algumas perguntas, pois, por algum motivo não explicado, não houve recomendação a pastores ou presbíteros de deixarem também as entidades maçônicas, como Rotary Internacional e Lions Club. Ou seja, o maçom presbiteriano pode deixar a maçonaria e continuar como rotariano. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. Enquanto o povo de Deus se dirige aos templos para adorá-lo e praticar a comunhão dos santos, muita coisa acontece nas sombras que os crentes não sabem. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é simples, nós é que complicamos. Peça discernimento a Deus. Pastor Daniel, tem problema eu ser batista e presbiteriano? Você que tem que dizer agora, amigão. Porque se eu fosse da batista, da presbiteriana, da metodista, eu saia de lá agora. Da Igreja Assembleia de Deus Madureira que está podre, cheia de evidências. Eu saia de lá agora. Para onde eu ir então, pastor? Para onde você quer que eu te mande? Para os braços de Cristo, meu amigo.